Boa noite, igreja, graças e paz. Aleluia, Jesus. De novo, vamos de novo. Boa noite, igreja, graças e paz. Agora sim. Gente, que privilégio estar aqui com vocês hoje, que alegria. Para mim é um motivo de alegria estar junto com vocês, Aliança Jovem. Eu creio que Deus está fazendo algo na Aliança Jovem. Eu estive participando dos últimos 4 cultos. E dá para sentir a atmosfera daquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Dá para sentir também a vontade e a sede que vocês estão tendo. E aí, quando o Fábio falou comigo, para me trazer uma palavra, e eu fui orar para que o Senhor direcionasse qual a palavra seria para o dia de hoje, para o tempo de hoje. E quando eu orava, o Senhor falava que esse tempo seria um tempo onde os jovens, eles não iriam se curvar diante do mundo. Amém? Eles não iriam se curvar diante do mundo. E a palavra que veio no meu coração para o dia de hoje foi ouvindo a voz de Deus. Amém? E antes de começar a palavra, eu queria despertar um desejo em você. Eu sempre faço isso. Quando eu venho ministrar, eu gero 2 sentimentos no meu coração e eu queria que você gerasse também no seu coração. O primeiro sentimento é como se fosse pela primeira vez. Amém? Quando vou subir aqui no altar, eu alimento isso no meu coração, como se fosse pela primeira vez. E eu queria que você alimentasse isso no seu coração, como se você estivesse vindo à igreja pela primeira vez, quando você estivesse encontrando Jesus pela primeira vez. O sentimento que é gerado é o sentimento de paixão. Eu queria que o teu coração se apaixonasse pelo Senhor Jesus, se apaixonasse por esse lugar, se apaixonasse por esse ambiente. Então começa a gerar no teu coração paixão, como na primeira vez. Começa a lembrar da primeira vez que você chorou, da primeira vez que você falou com o Senhor. Esse é o primeiro sentimento que eu queria que você gerasse no seu coração. O segundo sentimento é como se fosse pela última vez. Pela última vez que eu vou subir aqui. Pela última vez que você estar na presença do Senhor. Nós cremos que não vai ser, irmão, no nome do Senhor Jesus. Mas o sentimento que gera no nosso coração é o sentimento de desespero pelo Senhor Jesus. E eu queria, jovem, que o teu coração nessa noite estivesse desesperado pelo Senhor Jesus. Que esse fosse o sentimento do teu coração. O desespero de querer ter Ele, de querer estar com Ele, de querer estar pertinho dEle. Que esses sejam os 2 sentimentos no teu coração. E a gente vai orar novamente por esses 2 sentimentos, paixão e desespero. E aí nós vamos dar início à palavra, amém? Queria convidar você a ficar de pé. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa noite, Senhor. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor tem gerado. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor tem colocado no coração da tua igreja. Obrigado, Senhor, por aquilo que está no coração, Deus, da Aliança Jovem, papai querido. Senhor, o desafio pode até ser grande, mas o Senhor é maior ainda. Pai, por isso coloca no nosso coração uma paixão pela tua presença, meu Deus. Uma paixão pelo teu amor, Senhor. Uma paixão de estar na tua casa. Uma paixão de podermos estarmos em comunhão. Papai querido, que essa paixão, Deus, perdure no nosso coração. Que não seja uma paixão natural de homens que logo passa, Senhor. Mas seja paixão pelo teu amor, Deus. Que ela não venha, Senhor, a cessar. Que ela venha, Deus, a queimar dentro de nós dia e noite, noite e dia. Pai, alimenta essa paixão genuína, Deus. Essa paixão genuína pelo teu amor. Pela presença do teu Espírito dentro de nós, no nome do Senhor Jesus. Papai, como a última vez, Senhor, como a última vez, que o nosso coração se desespere diante de Ti, meu Deus. Papai querido, que eu me desespere durante do Teu amor, Senhor. Que eu não venha contar, Deus, as lágrimas da Tua presença, Senhor. Que eu não venha, meu Deus, a se intimidar, Deus, pelo momento, Deus. Mas que eu venha viver, Senhor, o desespero por Ti. Que o meu coração tenha desespero. Meu coração tenha fome, tenha sede, Senhor, pela Tua presença, Deus. No nome do Senhor Jesus.
Manifesta, Deus, em mim o desespero pelo teu amor. Eu quero estar, Deus, com esse sentimento nessa noite. Paixão e desespero, Deus, é o sentimento que eu quero estar nessa noite por ti. Paixão pela tua presença, Senhor, e desespero pelo teu amor. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Deus. Pode ficar à vontade, igreja. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, gente. Era lembrar, se tem alguém que nos visita nessa noite, levanta a mão assim. Se tem alguém que nos visita nessa noite, tem ali. Vamos lá. Sejam bem-vindos. No nome do Senhor Jesus. Sinta-se em casa, esse ambiente é preparado para você, amém? Sinta-se à vontade, no nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Igreja, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 3, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse 3, do versículo 20. Apocalipse capítulo 3, do versículo 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Amém? Preste bem atenção que diz assim o versículo. Se alguém ouvir a minha voz. Gente, o nosso Deus é um Deus que fala. Nosso Deus é um Deus que o tempo todo está falando conosco. E o texto ele continua, e abrir a porta. Ele não somente fala, mas ele espera de nós uma resposta. E às vezes essa resposta ela vem em forma de ação. Eu queria trazer um testemunho pessoal. Aconteceu comigo em setembro de 2009. Era 9 de setembro de 2009. Nessa época eu tinha 20 anos. Faltava 6 dias para mim fazer 21 anos. Faltavam 5 dias para mim ir para o encontro. Era o primeiro encontro que eu ia participar. Nessa época eu trabalhava eu trabalhava na SEMAR, praticamente ali na região do norte do Maranhão. E o que nós teríamos que fazer era, toda vez que faltava energia em uma cidade, nós pegávamos o carro e ia em direção a essa cidade. Quando foi no dia 9, uma cidade teve problema, caiu a iluminação da cidade. E nós pegamos o carro e fomos atender essa cidade. Era eu e um colega meu. Meu colega estava dirigindo, eu estava ali no banco do carona. Em um determinado momento da viagem, eu fui para colocar o cinto. E ele olhou para mim e disse: o que é que você vai fazer? Eu disse: eu vou colocar o cinto. A gente tem que andar com cinto. Ele simplesmente disse: cara, deixa de ser besta. Ninguém vai ver tu andar sem cinto. E eu pensei, é verdade. Ninguém vai ver eu andar sem cinto. E aí eu não coloquei o cinto. Nós fomos, fizemos o que tinha que ser feito e retornamos de novo para a cidade de onde nós saímos. E nada aconteceu. No dia seguinte, o dia 10, nesse mesmo dia eu iria viajar no final da tarde, eu iria para São Luís fazer um encontro lá, meu primeiro encontro, e novamente deu um problema na mesma cidade e nós fomos novamente. Só que dessa vez eu fui com outro amigo meu. Ele estava dirigindo e eu estava no banco do carona. Em um certo momento da viagem, novamente, eu peguei o cinto para colocar, só que dessa vez eu lembrei do que o meu amigo tinha dito no dia anterior. Ele disse: ninguém está vendo eu andando sem cinto. E aí eu não coloquei o cinto. A viagem continuou. Quando foi próximo de 3 horas em ponto, eu fui olhar no celular. Quando eu olhei no celular, estava dando 3 horas em ponto. Quando eu desliguei o celular e coloquei no bolso, uma voz veio dentro de mim dizendo: coloque o cinto. Foi tão
tão instintivo que naquele momento eu simplesmente coloquei o cinto. Eu não sabia que voz era aquela, eu só coloquei o cinto. Eu digo que foi mais medo do que obediência aquela voz. Eu coloquei o cinto e olhei para o meu amigo e disse: coloca o cinto. E ele colocou o cinto. Quando ele colocou o cinto, ele perdeu o controle do carro. Nós saímos da pista e batemos de frente com uma árvore. O carro ele saltou da estrada e bateu de frente com uma árvore. O carro ele deu perda total nesse dia. E ia passando um taxista que fazia lotação entre as cidades. E foi ele que nos ajudou a sair de dentro do carro. E aí quando ele tirou a gente dentro do carro, ele disse: olha, eu estava vendo vocês vindo. E eu até agora não consegui entender como vocês saíram da pista. A impressão que dá é que algo bateu em vocês e vocês saíram da pista. E nós voltamos para a cidade novamente. Já eram umas 7 horas da noite, eu teria que viajar às 9 horas da noite. Quando deu 7 horas da noite, a minha mãe, ela pega o telefone e me liga para mim. E ela disse: Tiago, meu filho, como é que você está? E eu sabia que se eu falasse que eu tinha sofrido um acidente, a minha mãe ela iria dizer: volte para casa agora, arrume suas coisas e venha para casa agora. E eu disse: mãe, está tudo bem. E ela disse: meu filho, como você está? E eu disse: mãe, está tudo bem. E ela disse: meu filho, hoje, quando foi 3 horas da tarde, eu estava lendo a palavra do Senhor, e quando deu 3 horas em ponto, o Senhor falou comigo: ora pelo teu filho. Imediatamente eu sabia que era você, e eu comecei a orar às 3 horas em ponto. Foi no mesmo horário daquele acidente. Sabe qual foi a diferença da minha mãe para mim? Que minha mãe ouviu a voz de Deus e a conheceu. A minha mãe ouviu a voz de Deus e a obedeceu. E para mim eu ouvi a voz de um desconhecido. E eu obedeci porque é óbvio. Coloca o cinto. Você está sem cinto, eu coloquei. Se aquela voz tivesse dito para o carro, possivelmente eu não iria parar o carro. Mas naquele dia, alguém que ouviu a voz de Deus, alguém que tinha intimidade com o Senhor e obedeceu, orou e o Senhor nos livrou naquele dia de morte. Quando foi naquela mesma noite, amados, eram 9 horas da noite, a única lesão que ficou foi o cinto, que marcou aqui no meu ombro e do meu colega. Nós viajamos para São Luís, fazer um encontro com Deus. E quando foi lá no encontro, a mulher disse: tem 2 pessoas aqui que não estariam aqui. Tem 2 pessoas que o inimigo armou para não estar aqui. E lá na hora do encontro, ela disse os nossos nomes. O Senhor falou com ela e ela entregou uma palavra. Igreja, eu queria que você entendesse que no mundo há tantas vozes falando ao mesmo tempo. Quando você sair daqui, várias vozes vão falar ao seu ouvido. Uma grande quantidade de vozes, uma grande quantidade de sons. Nós precisamos identificar qual é a voz do Senhor nesse emaranhado de sons. E hoje eu queria ser bem prático, que a gente pudesse, de forma prática, entender como discernir a voz do Senhor. Naturalmente falando, a voz natural, essa que vocês estão me ouvindo falar, ela é capturada pelo seu ouvido como um som, como qualquer outro som. Você ouviu um som? Qualquer barulho, qualquer ruído é um som. Mas a voz humana, essa voz natural, ela tem uma característica. Essa voz humana, ela tem uma frequência que vai de 50 Hz a 3.500 Hz de frequência. E você, quando a escuta, você consegue identificar que é uma voz. Se você estiver em um barulho, em um local onde há muito barulho, e alguém gritar uma palavra, você vai identificar que ali tem uma voz. Talvez você não vai saber quem está falando, mas você sabe que tem uma voz. Se eu falar um outro idioma agora, mesmo que você não compreenda, mas você vai saber que é uma voz humana. E naturalmente falando, são várias vozes humanas que falam ao nosso ouvido, todos os dias. E o mais interessante é o processo de identificação dessa voz.
Quem aqui me conhece? Quem aqui não me conhece? Levanta a mão. Não me conhece? É a primeira vez que você está ouvindo a minha voz? Levanta a mão. Bom, se você ouvir a minha voz em outro lugar, você vai ter dificuldade de lembrar, porque você não tem intimidade com a minha voz. Mas se alguém falar, olha, essa voz é daquele rapaz que ministrou no sábado, você vai associar a minha voz com a minha imagem. E na próxima vez que você ouvir a minha voz, você vai saber que sou eu que está falando. E assim, naturalmente, se a sua mãe ligar para você com um número desconhecido, quando ela começar a falar, você vai saber que é a sua mãe. Você vai saber que é o seu pai. Porque você já tem a reprodução sonora vinculada a uma imagem, e a tua intimidade com a tua mãe, de ouvir ela todos os dias, faz com que você a conheça, reconheça imediatamente. E é assim, naturalmente. É assim que as vozes chegam para nós naturalmente. Um emaranhado de vozes. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 14. Primeiro Coríntios, capítulo 14, do verso 10 e o 11. Diz assim: sem dúvida, há diversas vozes no mundo, todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim. Naturalmente falando, nós ouvimos várias vozes durante o dia, mas nós precisamos entender como isso ocorre espiritualmente. Nessa hora eu queria bastante atenção de você, que nós precisamos entender como essas vozes nos alcançam espiritualmente falando. Nós somos seres naturais, nós possuímos uma alma, e nós possuímos um espírito. No espiritual, diferente do natural, que são várias vozes falando, no espiritual nós temos poucas vozes que falam conosco. Nós temos a voz do engano, que fala ao nosso coração. Nós temos a voz do Senhor, a voz do Espírito de Deus que fala no nosso coração. E nós temos a nossa própria voz, que fala dentro de nós. E eu queria começar pela nossa própria voz. Essa percepção auditiva da nossa voz dentro de nós. Quem é que consegue ficar conversando consigo mesmo em pensamento? Amém? Eu sei que enquanto eu estou falando, você está manifestando essa voz em pensamento. Chama-se pensamento verbal. É quando você expressa um pensamento através da sua voz. Amém? E nós precisamos entender que esses pensamentos verbais, essa voz que fala dentro de nós, ela pode ser uma voz neutra, a sua própria voz, mas ela pode estar alcançando o teu espírito. O que seria um pensamento que não alcança o meu espírito? Por exemplo, eu vou pensar agora, eu vou reproduzir aquilo que eu estou pensando. Será se vai chover hoje? Será se a padaria vai abrir 7 horas ou 6 horas da manhã? Será se eu coloquei água para o cachorro beber? Percebe? Pensamentos simples do nosso dia a dia. A gente passa a maioria do tempo tendo esses pensamentos. Mas tem alguns pensamentos que carregam consigo um valor de juízo. Pensamentos de julgamento. Toda vez que você faz um pensamento de julgamento, essa voz dentro de você, ela pode estar alcançando o teu espírito. E essa voz é a sua própria. E o mais interessante disso é que a minha voz dentro de mim, ela não pode ser capturada por você, a menos que eu a reproduzo, a menos que eu a fale para você. E eu vou falar o que eu estou verdadeiramente pensando agora. E o que eu estou pensando agora
é que o Senhor quer levantar nessa noite jovens, homens, mulheres que ouvirão a voz do Senhor. Eu reproduzi aquilo que eu estou pensando, e você teve acesso àquilo que eu estou pensando. Mas o Senhor consegue ouvir os teus pensamentos. Mateus capítulo 9, no versículo 4. Mateus 9, no versículo 4 diz assim: Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, questiona: por que cogita o mal em vossos corações? Então guarde essa chave. O Senhor, Ele tem acesso aos teus pensamentos. Guarde essa chave. Tenha segredos com Deus. O que é ter segredo com Deus? Quando você estiver orando, que chegar na parte da sua oração íntima, ore com o Senhor em pensamentos. O Senhor, Ele tem acesso aos teus pensamentos. A segunda chave: não compartilhe os teus pensamentos com quem não conhecem a Jesus. Algumas pessoas, elas costumam dizer que fala o que pensa. Elas costumam dizer que quando vai pensar, já falou. Cuidado quando você for manifestar a voz dos seus pensamentos. Amém? Essa é a primeira voz. E eu queria agora que você praticasse ouvir a sua própria voz. Comece a pensar algo sobre você. Comece a glorificar o Senhor em pensamento. Porque eu quero que você tenha percepção sonora da sua própria voz. Comece a fazer isso. Se imagine adorando ao Senhor. Percebeu? Você é capaz de ter essa percepção sonora da sua própria voz dentro de você. Agora nós vamos para a segunda voz. A segunda voz que alcança o nosso coração, que pode alcançar o nosso coração, é a voz do maligno. É a voz do engano. Ela alcança o nosso espírito. E nós precisamos entender como essa voz é manifestada. Essa voz, ela pode ser manifestada de forma natural. Mas como assim, Tiago, de forma natural? Vocês lembram do meu amigo, do dia antes do acidente? Quando ele chegou para mim e disse: Tiago, tu é besta. Ninguém está vendo tu colocar esse cinto. Naturalmente falando, eu ouvi a voz de um amigo. Um amigo falou aquilo. Mas a voz que estava pelo fundo daquela voz, a voz que chegou no meu espírito foi a voz do engano, a voz do maligno. E essa voz, ela veio através de um amigo. Talvez você está pensando: Tiago, tu está dizendo que eu posso ter amigo que está sendo voz de engano na minha vida? Sim, é isso que eu estou falando, amém? Não se escandalize, irmão. Sabe por quê? Porque um dia, provavelmente que eu e você já fomos vozes de engano na vida de outras pessoas. Tiago, eu tenho que me afastar então desse meu amigo? E entenda, um dia alguém sabia que você era voz de engano, mas mesmo assim essa pessoa alcançou você para Jesus. Amém? Mateus capítulo 16, no verso 23. É Jesus falando. Mateus 16, no verso 23, diz assim: Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensas nas coisas de Deus, aleluia, mas na dos homens. Jesus falando com Pedro. Naturalmente a voz que todos ouviram foi a voz de Pedro. Mas Jesus, discernindo os espíritos, sabia que a voz que estava por trás era de Satanás. Então cuidado, jovem, que você pode ter alguém
sendo voz de engano na sua vida. Você pode ter alguém que está falando com você com o intuito de lhe enganar. E essa voz de engano, nós temos que identificar quando ela fala. Geralmente a voz do inimigo, ela traz dúvida em relação à sua identidade. Lembra quando Jesus foi tentado no deserto? Que o diabo disse: se tu és o Filho de Deus. Amados, o inimigo ele vai querer trazer dúvida em relação a quem você é. Ninguém está vendo, Tiago. Talvez você vai ouvir isso. O teu líder não está vendo. O teu pastor não está vendo. Os teus pais não estão vendo. Fique atento, que isso pode ser a voz do engano, vindo através de alguém que lhe diz que te ama. Tiago, mas como eu tenho que me comportar por essa pessoa? Ame, fale de Jesus para ela. Não, Tiago, mas quando a gente está junto, existe ali uma neutralidade, entenda. Não existe neutralidade. Ou é luz, ou é escuridão. Ou é verdade, ou é trevas. Eu tenho um amigo, e ele é muito amigo meu, e ele não crê em Deus. Nós conversamos bastante, e toda vez que eu vou conversar com ele, eu sempre falo de Jesus. Não importa o assunto, eu falo de Jesus com ele até brincando, porque não existe neutralidade. Ou você influencia alguém, ou você será influenciado. E conhecendo a voz do maligno, você vai saber como lidar com isso. Porque ele fala o tempo todo em nossos corações. Quando você sair daqui e ir para sua casa, se você ligar a sua TV, a voz do engano vai estar lá. Quando você acessa o seu Instagram, o seu Facebook, a voz do maligno está lá. Quando você vai assistir a sua série no Netflix, a voz do maligno está lá presente. Então nós temos que discernir que voz é essa que fala, que tenta falar conosco. Geralmente são vozes que falam do seu passado e não do seu futuro. O inimigo ele vai querer acusar você, ele vai querer fazer lembrar você de quem você era antes de conhecer a Jesus. Cara, mas tu não era assim não. Cadê aquela pessoa? Voz do engano. Muitas vezes essa voz ela é sutil. Ela vem com falsas promessas. Ela vem de forma sutil. No deserto o diabo disse: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. O inimigo vai querer lhe persuadir, lhe influenciar, com proposta que vai atrair você para o mundo. Lembra? Jovens que não irão se inclinar diante do mundo. Eu creio que essa geração que não vai se inclinar diante das coisas do mundo. Mas a terceira voz, amados, e essa voz que eu queria dar uma ênfase maior, é a voz de Deus. Amém? Igreja, o Senhor fala conosco o tempo todo. Mas existe dois problemas nisso. O primeiro é que eu posso não estar ouvindo a voz do Senhor. O segundo é que eu posso ouvir e não obedecer a voz do Senhor. E a forma mais simples, mais prática, mais acessível que tem de ouvir a voz do Senhor é através das Escrituras. Sabe, nós falamos que queremos ser a geração do avivamento. Nós vamos para congresso, passamos 3 dias pulando, deixa queimar. Mas quando chegamos em casa, isso continua no mesmo lugar de sempre. Se você não tiver intimidade com a palavra,
Se nós não tivermos a intimidade com a palavra, tenha certeza que a geração do avivamento será próxima e não a nossa. Você vai responder para você. Lembra da voz do pensamento? Qual foi a última vez que você abriu a sua Bíblia? Responda para você. Será se você abriu a sua Bíblia hoje? Ontem? Essa semana? E qual foi a motivação de você ter aberto a sua Bíblia? Será se eu abri a minha Bíblia somente porque eu estava preparando uma palavra? Quem tem o hábito da leitura? Eu gosto de ler. Amém? Glória a Deus. Que você que não tem o hábito da leitura, comece a ter o hábito da leitura. Eu não estou falando apenas da Bíblia, mas o hábito de ler. Mas pense comigo. Você é capaz de ler livros de literatura, que são histórias criadas por homens. Mas você é incapaz de ler a história criada pelo Criador. Quer ouvir a voz de Deus? Comece aqui. Se desafie em não passar sequer um dia sem ouvir a voz de Deus através das Escrituras. Mateus 7, 24. Diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e a pratica, é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Nós precisamos ouvir Deus através das Escrituras. Nós precisamos conhecer o autor deste livro. Uma outra forma que o Senhor fala conosco é através de sonhos. E eu queria abrir um parêntese aqui. Nem todos os sonhos é um sonho do Senhor. O sonho, muitas vezes, é a manifestação dos nossos sentimentos e das nossas imaginações. Por isso tenha cuidado quando você diz que é um sonho do Senhor. Toda vez que você tiver um sonho e que você achar que esse sonho é do Senhor, ore. Ore pedindo a Deus que testifique se esse sonho provém do Senhor. Vá nas Escrituras, para que o Senhor fale com você. Procure a sua liderança, compartilhe com ela. Lembra que eu estou falando, procure a sua liderança. Procure alguém que tem intimidade com o Senhor. Sabe, não é raro acontecer de alguém ter um sonho e perguntar esse sonho para quem nem sequer conhece Jesus Cristo em seu coração. Alguém que não tem intimidade com as Escrituras. Nosso Deus é o mesmo que fala através de sonhos. Mateus, no primeiro capítulo, no verso 20... diz assim: mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. O Senhor é o mesmo, Ele não mudou, e Ele ainda fala conosco através de sonhos. Uma outra forma que o Senhor fala conosco é através dos sermões, igreja. Atos 2, a partir do verso 36, diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vos crucificam, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Isso era um sermão de Pedro.
Entenda, quando você vem para a casa do Senhor, é uma oportunidade de ouvir aquilo que Deus está falando com você. Quantas vezes eu já fiquei distraído durante a palavra? Sabe os pensamentos? Quantas vezes eu fiquei com pensamentos aleatórios? Eu estando aqui na casa do Senhor, uma palavra liberada no altar pode mudar a tua vida. Uma palavra que penetra o teu coração pode mudar completamente a tua história. Mas nós precisamos entender que quando nós estamos vindo para a casa do Senhor, quando nós estamos vindo para a igreja, os nossos pensamentos têm que estar cativos no Senhor. Ainda que você esteja preocupado com algo, deixe os seus pensamentos lá fora. Não traga os pensamentos de fora para dentro. Antes, leve os pensamentos daqui para fora. Antes, manifeste aquilo que o Senhor está falando com você lá fora, não o contrário. Uma outra forma que Deus ainda fala é através de seus profetas. E novamente eu vou abrir um outro parênteses, igreja. Nós estamos vivendo um tempo de falsos profetas. Falsos profetas estão se levantando usando a voz do engano. Não seja você uma pessoa que vive correndo atrás de profeta, igreja. Mas o Senhor ainda continua usando homens e mulheres para falar na sua vida. Atos 11. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito predisse que uma grande fome sobrevinha a todo o mundo romano. E aconteceu durante o reinado de Cláudio. Nosso Deus é o mesmo Deus que fala através da boca de homens. A outra forma de ouvir Deus falando é através do Espírito Santo. Atos 2:29 diz: e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Algumas pessoas às vezes ficam em dúvida se é a voz do Espírito ou se é a sua própria voz. A única forma de acabar com essa dúvida é tendo intimidade com a voz do Espírito Santo. Porque você é íntimo de si mesmo. Você conhece o som da sua voz. Mas quando o Espírito de Deus fala no teu coração, é necessário ter intimidade com Ele para conhecer a voz do Espírito Santo. Igreja, e o porquê que eu trouxe essa palavra para essa noite? Eu estava orando, Senhor, vou levar uma palavra para a Aliança Jovem. O que o Senhor tem para esse tempo? Ouvir a voz do Senhor. Queremos ser a geração do avivamento. Amém, igreja? Eu quero a geração que queima, geração que pula, geração que dança, geração que grita, geração que chora. Mas eu quero ser a geração que ouve a voz do Espírito de Deus. Ele disse: Senhor, mas o porquê dessa palavra nessa noite? Igreja, eu creio que o Senhor quer levantar jovens que vão se mover em profecias, jovens que vão ouvir a voz do Senhor e vão manifestá-la nesse tempo, nessa terra. Jovens que o Senhor está chamando, levantando para ser profeta do Senhor. Eu creio que nessa noite o Senhor vai derramar sobre você um dom de profecia. Eu creio que alguns de vocês não permanecerão no Brasil. Alguns de vocês ainda cedo irão para outras nações. E lá haverá um outro idioma. Você vai conhecer esse outro idioma. Mas o Senhor quer que você compreenda o idioma do céu.
porque você vai manifestar a voz do Espírito de Deus nesses lugares. Dons e profecias. Mas deixa eu dizer algo para você. Aquilo que o Senhor entrega para você, Ele não toma de volta. Se você se afastar do Senhor, aquilo que o Senhor lhe entregar entrará em desuso, mas Ele não vai tirar de você. Então entenda que você carregará uma responsabilidade de carregar aquilo que o Senhor vai entregar para você. Entenda que ser voz do Senhor é muitas vezes ouvir um não para si mesmo quando Deus está dizendo sim para os outros. Entenda que é ser como o vento que vai aonde o Senhor quer. Entenda que enquanto você estiver falando palavras que confortam, as pessoas vão estar ao seu redor lhe aplaudindo. Mas quando você começar a falar palavras que confrontam, as pessoas vão rejeitar você. Entenda que você vai ser criticado na sua própria casa. Entenda que vão rir de você na escola, na faculdade. Entenda que até os seus próprios irmãos em Cristo vão rejeitar a palavra que sai da tua boca. Mas esse é o teu chamado, igreja. Eu tive o cuidado de falar isso com você, mas a grande verdade é isso. Eu vejo que tem muito jovem mesmo. E como eu queria ouvir isso quando eu ainda era jovem. Eu ainda sou jovem, não. Mas eu queria ouvir isso nos meus 13, 14 anos. Aprender a ouvir a voz de Deus. Carregar o dom de profecia. É saber que você pode estar rodeado de amigos, mas você vai preferir a solitude com Deus. Mas deixa eu te falar o privilégio que você terá. Enquanto muitos queriam ouvir pelo menos sussurro de Deus, você vai ter o privilégio de ouvir a doce voz do Espírito Santo. Esse tempo, igreja, que estamos vivendo, é o tempo de despertar. É o tempo de permanecer. E eu creio no nome do Senhor Jesus, que Ele quer levantar profetas jovens, que vão manifestar o reino de Deus nessa terra. Não serão profetas que dizem, eis que eu te digo, mas serão profetas como João Batista, que vão anunciar o reino de Deus, que vão olhar e vão dizer, o reino de Deus está próximo. Jovens desesperados por Jesus, jovens que não vão se enquadrar, não vão se moldar a esse mundo, vão chamar você de quadrado, de diferente. Mas esse é o chamado para essa noite, igreja. O Senhor quer entregar isso de forma específica. O Espírito de Deus, Ele entrega os seus dons conforme lhe apraz. Ele que decide. Mas enquanto eu orava em casa, antes de vir, poucas horas antes de vir, já estava dando 7 horas, eu orava em casa, e o Espírito de Deus falava no meu coração que hoje iria levantar profetas jovens. Mas eu quero falar para você o desafio que é ser um profeta jovem nos dias de hoje. Você está disposto a ser rejeitado por alguns? Você está disposto a ter que falar aquilo que muitas vezes não vai agradar quem está ouvindo? O Senhor nessa noite procura um coração disponível. O Senhor nessa noite procura achar alguém que deseja ouvir a voz do Senhor nessa noite. E a pergunta que é feita no céu
de quem é as mãos que o Senhor vai usar, de quem é a voz que o Senhor vai usar para manifestar o reino de Deus nesse tempo. Ser chamado ainda jovem para viver o reino de Deus é um privilégio que muitos queriam ser chamados, igreja. Muitos queriam ter recebido o privilégio de ouvir a voz do Deus que criou todo o universo, falando com você dentro do seu coração, e até mesmo de forma audível. Enquanto alguns vão ouvir o som de raios e de trovões, você vai ouvir a voz de Deus. Alguns de vocês irão para outras nações, igreja. Eu não falo isso por falar, mas eu falo porque é verdade. E a voz que tem que ser manifestada é a voz do Espírito de Deus. Agora eu queria que você silenciasse todas as vozes. Eu queria que a igreja ficasse em silêncio agora. Nós vamos silenciar todas as vozes de pensamento, tudo que está em você agora, porque você vai dar liberdade para o Espírito de Deus falar com você. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Comece agora a silenciar as vozes que falam dentro de você. Talvez você tenha que sair às 9 e eu já tenho que sair e o culto ainda não acabou. Silencie essa voz. Silencie a sua própria voz, porque o Espírito de Deus vai falar com você. Deixe Ele falar com você. Comece a reconhecer a voz do Espírito de Deus, esse chamado, te chamando para ouvir a voz dEle, te chamando para conhecer a voz do Espírito Santo, te chamando a ser levantado como profetas, profetas dentro de casa, profetas na faculdade, profetas no trabalho, profetas em nações. O Senhor chama, e o que Ele procura nessa noite é apenas um coração disponível, um coração que quer viver essa loucura de amor. A natureza humana é incapaz de compreender todas as coisas, mas o Espírito que está em você, é Ele quem te capacita. Igreja, eu queria que você ficasse de pé, nós vamos orar agora. Os líderes da Aliança Jovem, os intercessores, Fagner também, nos ajudar nessa hora. Você que sentiu no seu coração o chamado de Deus para ser profeta, entenda, você que sentiu no seu coração, e você que ficou com o coração disponível, coração disponível para ser profeta nesse tempo, profeta do Senhor, ainda jovem, que privilégio é esse que vocês estão tendo hoje, de ouvir a voz de Deus e manifestar essa voz? Que privilégio é esse de ouvir a voz do Deus que criou todas as coisas dentro de você? Nós vamos orar. E você que ouviu o chamado no seu coração, e você que está com o coração disponível para o Espírito de Deus, você vai apenas levantar a sua mão. Você não vai sair do seu lugar, você não vai levantar a sua cabeça, você vai apenas levantar a sua mão. A liderança da igreja, os intercessores, vão se aproximar de você e vão lhe ajudar em oração nesse tempo. Nós vamos orar agora. Nós vamos ouvir. Ai, Jesus, qual é o som que nós vamos ouvir? Nós vamos ouvir o som do céu agora.
Ó Deus, Santinho Deus, que privilégio é ouvir a Tua voz, Senhor. Que privilégio é acordar nas madrugadas ouvindo o Senhor chamando o nosso nome, eu, Jesus. Que privilégio é, Deus, poder ser usado por Ti nesse tempo, ainda que sejamos, Deus, rejeitados, ainda, Deus, que não acredite em nós, mas que alegria é servi-lo nesse tempo. Por isso, doce Espírito Santo de Deus, manifesta o Teu amor nessa noite, aos corações disponíveis nessa noite. Uma geração que não vai dormir, uma geração que dia e noite estará na Tua presença, uma geração que vai liberar o incenso do Senhor Jesus, uma geração que vai ouvir a Tua voz, Deus. Aonde está você com o coração disponível? Aonde está você que quer ser profeta de nações? Aonde está você que vai influenciar a sua faculdade? Onde está você que vai ser luz em meio a trevas? Onde está você que será boca de Deus e não boca de engano? Onde está você, um coração disponível nessa noite? Se o Senhor falou com você, se testificou em seu coração, você só levanta a mão. Você só levanta a mão, os intercessores vão ajudar você. Aonde está você nessa noite? Um coração disponível, um coração disponível, um coração disponível. Aqui na frente, um coração disponível aqui na frente. Você que tem um chamado de Deus na tua vida, nessa noite o Senhor te chama para influenciar sobre nações. Essa noite o Senhor te chama a ouvir a voz de Deus. Essa noite há um chamado de Deus na tua vida para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e ser manifesto na terra. Onde estão os corações disponíveis? Levanta a mão, um coração disponível nessa noite para ouvir o manifestar da voz de Deus. Aqui na frente, intercessores aqui na frente, no nome do Senhor Jesus, começa a liberar do céu dons e profecia, no nome do Senhor Jesus. Começa a liberar agora, papai. Vai enchendo o coração da tua voz, vai enchendo o coração da tua voz, vai enchendo o coração da tua voz, vai enchendo nesse tempo, vai entregando línguas, novo idioma sendo entregue, uma língua estrangeira, uma nação diferente. Aonde está você que vai invadir as faculdades? Aonde está você que vai invadir as escolas, os hospitais? Aonde está você que vai ser boca de Deus nesse tempo, que vai manifestar o reino de Deus, o Espírito de Deus sobre você? Derrama um idioma novo, uma língua nova. Derrama agora, enche agora da tua presença, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Chamados, ouça a voz do Espírito sobre você. Doce Espírito Santo de Deus, vamos chorar, cantar, Espírito de Deus sobre as nações. Como profeta, o Senhor vai te enviar. Nas faculdades, o Senhor vai te enviar. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. O Senhor te chamou para influenciar nações. O Senhor te chamou para influenciar a tua casa. O Senhor te chamou para influenciar, ser reino de Deus na terra. No nome do Senhor Jesus. Doce Espírito de Deus, enche, Senhor,
o teu povo. Vai capacitando, Senhor. Vai capacitando, Senhor. Vai tirando medo. Chorei, cantaraba. Para viver o teu amor, o teu chamado. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, fogo de Deus sobre você, fogo de Deus sobre você, cheio, seja cheio, cheio da presença de Deus, cheio da presença de Deus, cheio da presença de Deus. Manifesta o reino, manifesta o reino, manifesta o reino. Manifesta o reino, manifesta o reino, manifesta o reino, manifesta o reino, manifesta o reino de Deus na tua casa. Aleluia, aleluia, igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que sentiu no teu coração o chamado para representar o reino de Deus através da sua voz, não te preocupes, porque o Senhor vai te capacitar. Não te preocupes, porque é Ele que vai moldar, Ele que vai te entregar a intimidade, a ousadia para ser boca de Deus nesse tempo. Não se preocupe, porque vai Ele que vai colocar no teu coração a palavra de vida, a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento. E eu quero terminar fazendo 2 convites. Apocalipse 3, 20. Como nós começamos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se tiver alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, que quer ouvir a voz de Deus,
que quer identificar essa voz no seu coração. Você tem liberdade agora, nesse momento. Se você não quiser fazer isso agora, procure a liderança da igreja. Procure a intercessão, manifeste a vontade de conhecer a Jesus nesse tempo. Amém? Você é livre. Eu queria agora convidar a igreja a orar. Fábio e a Lidiane, eles não puderam vir hoje, estão acompanhando de casa. Eu creio que o mesmo ambiente que está aqui está lá na casa deles. Eu creio que da forma que nós estamos aqui orando, intercedendo, eles estão lá orando, intercedendo. Então nós vamos orar e declarar que no próximo fim de semana, no sábado, eles estarão aqui conosco no nome do Senhor Jesus. Todos aqueles também que não puderam vir, no próximo fim de semana estarão conosco no nome do Senhor Jesus. Então estenda sua mão para o alto, vamos apresentar a casa, a família deles. Eles ouviram a voz de Deus chamando eles nesse tempo. Eles oraram e o Senhor encontrou neles um coração disponível. Um coração disponível que o Senhor procura nesse tempo. E achou esse coração a viver o reino de Deus nessa terra. Papai querido, no nome do Senhor Jesus, nós apresentamos, Deus, a liderança da Aliança Jovem. Os líderes, os supervisores. Nós apresentamos a vida do Fábio e da Lidiane no nome do Senhor Jesus. O Senhor é um Deus de promessas. O Senhor não é homem para não cumprir o que disse. E é uma promessa sobre a casa deles. Então no nome do Senhor Jesus, se fará cumprir sobre a casa deles a promessa que o Senhor liberou nesse altar sobre eles. O tempo está correndo. O tempo de Deus avança sobre a vida deles. Papai querido, nós declaramos, Deus, que no próximo fim de semana eles já estarão aqui, Senhor. Eles já estarão no altar pulando, correndo, se alegrando, Senhor. Se não for aqui, será na casa deles. Eles já estarão pulando, correndo, queimando pelo Senhor, se apaixonando pelo Senhor. Todos aqueles também que não puderam vir hoje, seja por qual for o motivo, essa palavra alcance o teu coração, não somente da Aliança Jovem, mas de toda a igreja, porque nós somos uma só, como Adonai. Você que está em casa, que está enfermo por algum motivo, no nome do Senhor Jesus, nós declaramos que é passageiro, nós declaramos que não tem autoridade nesta casa, não tem autoridade em meio aos irmãos. Parta em retirada no nome do Senhor Jesus, parta em retirada. Toda enfermidade no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, nós declaramos cura. No nome do Senhor Jesus, restauração no coração da igreja, nos irmãos, na família. No nome do Senhor Jesus. Aliança Jovem, obrigado por essa noite. Nós vamos orar encerrando o culto. Papai querido, obrigado por ouvir a tua voz, a tua doce voz. Assim como o Senhor nos trouxe para cá, nós vamos voltar para casa em segurança, cheio da tua presença, com mais intimidade contigo. Então no nome do Senhor Jesus, que nós possamos voltar para casa como nós viemos, e encontrar um lugar para manifestação do amor de Deus, e ser voz do Senhor nessa terra, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, amém e amém.